SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco com o SINT, hoje com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Educação Pública aqui do estado de Santa Catarina, o professor Luiz Carlos Vieira. Bem-vindo, professor, tudo tranquilo? Obrigado, Silvio. Tranquilo não, né, Silvio? Nós estamos numa batalha aí monstruosa com toda essa questão da conjuntura nacional e, além disso, nós temos as demandas, né, do nosso sindicato e os nossos compromissos com a categoria aí, que estamos também trabalhando bastante, correndo bastante o estado. Certo. O que não impede também de estampar um sorriso, né? Com certeza. Sempre olhar para frente e trabalhar, Sem que dúvida. O resto a gente conquista, né? E você, telespectador internauta, deve estar acompanhando a polêmica em torno de um projeto de lei complementar enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional, que é o PLC 257, que trata da renegociação da dívida dos estados com a União e, junto, mexe com uma porção de direitos já assim históricos conquistados pelos trabalhadores. E nesta semana houve uma audiência pública convocada pela família Amin, né, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, onde isso foi discutido. A discussão que o professor estava lá presente foi a contento, deu para esclarecer, deu para indicar uma linha de atuação, professor? Bem, eu penso que o movimento sindical e principalmente os dirigentes já estão, esse assunto já está sendo bastante debatido. É necessário que esse debate sobre esse projeto de lei complementar alcance a sociedade e alcance também a nossa base, a base dos sindicatos, ou seja, os trabalhadores, enfim. Porque se nós percebermos o foco principal desse projeto, ele atinge não só os trabalhadores, mas atinge toda a população, né, do Brasil. E ontem nós tivemos lá e foi dito que foi a primeira audiência pública que nós tivemos no Brasil. No Brasil, né? E esse projeto é um projeto que a gente sabe, ele foi construído a partir de uma articulação política, inclusive com participação do nosso governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, com outros governadores alinhados, né, nesse projeto neoliberal, nesse projeto de Estado mínimo. É um projeto que vem usando aí a justificativa de que é insustentável a dívida do Estado com a União e por isso se faz necessário a movimentação aí dos governadores para que possam renegociar essa dívida e congelar aí. Para renegociar a dívida tem toda uma exigência e critérios para que isso se faça, né? Que é congelar salários, que é estabelecer política de Estado mínimo, então várias outras questões. E nós pensamos que essa discussão ela foi feita lá no final dos anos 90 com relação à dívida dos estados. Os governadores sentaram na mesa para discutir com o governo federal na época e a gente sabe todo o imbróglio que deu, né, que nós tínhamos já posição contrária em relação a essa questão naquela época. Nossa entidade fez embate e luta contra essa questão, porque naquele momento lá, inclusive, puniu também os trabalhadores, né, com toda a questão de atraso de salário, essa questão toda. Né. E houve um congelamento dos anos 90 Exatamente, Silvio. Então, com toda essa onda que vem em nível mundial e a essa dita crise que vem sendo colocada principalmente pela grande mídia, vem incentivando aí as terceirizações, vem incentivando a privatização, né? E obviamente que o setor privado que também está forçando essa discussão, porque, entre aspas, eles estão dizendo na mídia, quem está pagando a conta do Estado somos nós. E por isso que vem todo o arroxo contra todos os trabalhadores, não só do serviço público, né? Não é só do serviço público. Com a iniciativa privada também. A gente percebe aí que a própria, uma
das entidades que está à frente desse processo é a própria Fiesp, né? Sim. Que já tem várias declarações da Fiesp dizendo com relação aí à redução, por exemplo, do horário do almoço do trabalhador. Uma hora diz que é muito, basta. né? Então tem toda essa discussão e tem a questão, né, daquilo que eles querem fazer a negociação diretamente com o sindicato, né? Então passando por cima de toda a questão da legislação. Então, tudo isso faz parte de um pacote, né? Que a iniciativa privada também, de alguma forma, dessa forma, ela vem pressionar o Estado para que o Estado também continue sendo uma mão da iniciativa privada, como sempre foi, né? Porque o Estado é um braço da iniciativa privada. Infelizmente tem sido, né? Tem sido e obviamente foi criado para isso, né? Esse mecanismo. E está fazendo aí a vontade do setor privado. O que me chamou a atenção, professor, foi um projeto dessa natureza vindo do próprio governo federal, que tem se colocado abertamente a favor dos trabalhadores, dos direitos do cidadão, né? Como é que pode um projeto com esse teor congelar salários, não ao concurso público, reduzir salários? Como é que pode um projeto dessa natureza vir do Executivo Nacional? Olha, Silvio, desculpa a minha ignorância, mas eu não vi esse projeto ser debatido na base do governo. Em regime de urgência, o que eu vi foi sair do Ministério do Planejamento, né, esse projeto, né, que foi discutido lá entre o grupo gestor, o núcleo duro do governo, e foi com regime de urgência para o Senado, para a Câmara dos Deputados, né? Obviamente que isso também não foi articulado simplesmente pelo governo, tá? Então houve toda uma articulação anterior a isso e que o governo encaminhou, porque para fazer uma reforma, esse tipo de reforma, esse tipo de projeto, tem que ser de iniciativa do governo federal, porque é ele que está discutindo a questão das dívidas dos estados, né? Ele que está discutindo a questão das dívidas do Estado. Mas tem outra questão que é anterior a esse debate, né? Além desses principais pontos que o Silvio acabou de dizer aqui, desse projeto de lei, a proibição da contratação, a questão da concessão do não reajuste salarial para os servidores públicos, pelo período aí de 24 meses, a adoção de outras medidas estruturais, né, como a aprovação de uma nova lei de responsabilidade fiscal, a elevação das alíquotas da Previdência, a criação, né, de uma Previdência complementar, e que, na verdade, o governo Colombo já fez isso, né? Aqui em Santa Catarina, ele se antecipou. Ano passado já teve o aumento da alíquota, né, para 12%, 13%, 14% até 2018 e criou também aqui a Previdência Complementar, né, em Santa Catarina. Se antecipou. E nós não podemos permitir essa questão desse retrocesso. Mas, enfim, para tratar da questão da dívida dos estados, a gente percebe que esse debate é um debate que os estados estão fazendo e a gente sabe que quem vai sofrer lá na ponta é a população que necessita daquelas atividades da qual o estado tem a sua responsabilidade. Pessoas que dependem. Exatamente. Do Estado, né? E simplesmente discutir a questão do refinanciamento da dívida dos estados, ela não resolve o problema, porque tem várias questões aí que a gente precisa discutir, né? A pergunta que a gente faz é a seguinte: quando se fez essa discussão da dívida dos estados, onde realmente foi gasto esse dinheiro? Onde foi que o estado diz? Eu estou dizendo gasto, né, como despesa, mas vamos mudar a palavra, porque a gente sempre trabalha na questão do investimento. Onde que o Estado investiu isso? Aquele dinheiro que foi, né, lá no passado. Depois, esse tempo todo, os estados também pagaram a União, correto? Segundo eles, pagaram já mais do que deviam. Exatamente. Já restituíram. Tá? Restituíram a União. Tem várias entidades apresentando várias contas que já tem pago, né? A União diz que não. Discussão, qual é o juro que se cobra sobre isso, né? Sobre essa dívida dos estados? O juro A, B, C ou D, qual é a referência? Qual é a referência? Depois, qual é a contrapartida disso também?
isso realmente, não pagando, os estados não pagando, endividaria a União, comprometeria o orçamento da União? Então são questões que nós temos que debater. E para debater isso é necessário, eu penso, né? Primeiro, nós, enquanto sindicato, enquanto Sint, nós temos nossa posição. Nós somos contrários a esse PL. Né? Esse PL não tem que ser aprovado. Vim da onde vier, do governo federal, né? Com todas essas... Discutido em partes, em bloco. Né? Segundo, esse projeto nós não temos acordo. Para nós, esse projeto tem que ser retirado, tem que ser rediscutido essa questão da dívida, tem que ser esclarecido para a sociedade também, para as entidades, de que forma que isso ocorreu, quando foi investido e como que está a dívida hoje e o que foi pago e tudo mais. Porque vir simplesmente para a sociedade dizer, os estados devem isso, né? Os estados estão dizendo que não, inclusive tem liminares, né? Agora, com um monte de questões que os governadores estão entrando na justiça, justamente para que esse projeto possa ser aprovado, para que eles possam, segundo eles, ter a possibilidade de estar fazendo, inclusive colocando uma faca na garganta dos servidores, dizendo o seguinte, se não tiver renegociação das dívidas, nós não temos dinheiro para pagar salário. Pois é. O professor falou da questão de aonde foi investido, qual os juros, e aí me lembrei da fala do Luciano Veras, que é do Núcleo de Santa Catarina, pela Auditoria da Dívida Pública, e ele colocou um número bem interessante, de que o que os estados repassam para a União representa 0,8% de tudo o que a União arrecada. Então dizer que se os estados não renegociarem esse 0,8%, que chega a 1,3% no máximo do que a União arrecada, botar a culpa nos trabalhadores, no congelamento de salários, no não realizar concurso público para salvar a dívida dos estados, tem coelho na toca aí, né? Tem coelho na toca, não está bem explicada essa história. Não está bem explicado, e outra, a sociedade não está sabendo. Né? Nós, os dirigentes das entidades, dos sindicatos e outras entidades que estão fazendo esse debate, também estamos começando a conhecer tudo isso, né? Apesar de que lá no passado a gente teve contato com esse debate, né? Mas hoje, de que forma que está? Outra questão, volta à pergunta, o orçamento da União será afetado por esse 0,8, Silvio? Creio que não. Creio que nós temos aí discutir também a questão da sonegação, né? Que é uma outra debate que a gente tem que fazer. Porque a União, não só sonegação, mas a União tem outras formas de fazer o equilíbrio no seu orçamento que não seja esse da cobrança dos estados. Porque não estou dizendo que não tem que cobrar os estados que emprestaram, é dívida e tal, mas nós temos que saber qual é essa dívida mesmo, né? Foi pago, não foi pago? Isso a gente não sabe ainda. Então, existem várias entidades, inclusive ligadas a essa questão de auditoria, de transparência, de contas, etc., que apresentam várias questões, né? Então, como você mesmo acabou de dizer, existem esses dados que nós estamos tendo conhecimento agora, estamos buscando saber a veracidade, porque não basta aí apenas fazer a gestão ou responsabilizar um ente, seja o município, o estado ou a União, por esse problema que aconteceu. E a gente sabe que no fundo, que quem ganha mais dinheiro com essa questão das dívidas é o sistema financeiro. Né? É o sistema financeiro, são os bancos que ganham e já estão ganhando durante todos esses anos, né? Porque o capitalismo funciona assim. Né? Hoje é o capitalismo financeiro, não estamos aí há 2 séculos atrás que era o capitalismo industrial, né? Hoje já mudou. É financeiro. Né? Hoje é financeiro. Não se produz nada, e se explora tudo. E quem paga a conta são os seres humanos, aqueles realmente que trabalham ali, que né? São os trabalhadores, para dizer bem a verdade. São nós que pagamos as contas. Pagamos nos impostos quando nós adquirimos os bens de consumo ou bens de serviços ou bens duráveis, né? Ou porque os ricos não pagam, né? Os grandes fortunas. Onde está a discussão aí sobre a taxação das grandes fortunas? Né? Quanto que eu posso enviar para o exterior do Brasil? Sem pagar impostos. Sem pagar impostos. Né? Então tem toda uma discussão. Eu penso que o equilíbrio fiscal
o equilíbrio orçamentário da União, tem que repensar nesses outros mecanismos, né? E não fazer como hoje se propõe, que é o pagamento disso em contrapartida com todos os critérios de restrição, né, de suspensão, de contratação de pessoal e assim por diante. Estamos aqui no Floripa em Foco do Sint com o professor Luiz Carlos Vieira, presidente, coordenador geral do Sint, falando sobre o PLC 257, que está tramitando em regime de urgência, por enquanto, no Senado Federal, na Câmara e no Senado Federal, e cujo relator é o nosso senador. Não, é deputado federal Espiridião Amin, que também esteve nessa audiência pública concorridíssima, né, na Assembleia Legislativa e que começou a lançar algumas luzes sobre essa discussão. Professor, vamos aproveitar e fazer o nosso breve intervalo e a gente já volta com mais informações acerca aí do universo dos professores representados pelo Sint aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco com o Sint, hoje com o professor Luiz Carlos Vieira, coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Santa Catarina. Falamos no primeiro bloco sobre o PLC 257, que está tramitando com o regime de urgência no Senado Federal e, se aprovado do jeito que está, pode trazer muitos prejuízos não só para o funcionalismo público, mas para todos os cidadãos trabalhadores. E o Sint não vai ficar esperando a caravana passar, né, professor? Está se posicionando, vai ter atividades, vai atuar em cima dessa questão. Com certeza, Silvio. As medidas que são propostas aí pelo PLC 257, que é a iniciativa do governo federal, a gente sabe disso, ele adota uma política de ajuste fiscal e quem vai pagar a conta são os trabalhadores. Por isso, nós estamos nos posicionando enquanto entidade também, vamos discutir com a nossa base, estamos discutindo, porque nós somos contrários à redução do papel do Estado, aquilo que incide diretamente com relação aos serviços prestados aos cidadãos e principalmente aos direitos dos servidores públicos. E lembramos que essas medidas, elas não foram adotadas somente agora, né? Elas vêm desde 1997, no governo Fernando Henrique Cardoso, que também tiveram um resultado de sucateamento do Estado sem precedentes na época. E a gente que viveu um pouco dessa história, lembramos bem quanto que sofreu os trabalhadores nesse período. Né? E os serviços públicos, também. A queda de qualidade. De qualidade. Então, não é só isso. Na Câmara Federal e no Senado tramitam cerca de 55, junto com esses 55 projetos que retiram direito dos trabalhadores do serviço e também dos servidores públicos. Então esse não é o único projeto que está lá esperando, né, para que entre no rol aí para vir prejudicar os servidores e toda a sociedade. Então, se esse projeto trouxesse algum benefício para os cidadãos e para os servidores públicos, nós com certeza estaríamos fazendo outro debate, teríamos uma outra postura. Então, queremos dizer que vamos lutar não só contra esse,
mas contra todos os demais projetos que venham tirar direito da sociedade e dos servidores. E por isso, nós também, obviamente, temos que unificar, vamos unificar, estamos unificados no Fórum dos Servidores fazendo esse debate. Fórum dos Servidores Públicos aqui do Exatamente. Estado de Santa Catarina. Tem que ser no Fórum dos Servidores, porque também tem que unificar com os outros sindicatos de outras áreas, para a gente impedir esses ataques que vêm contra a classe trabalhadora. A união faz a força, né? Já diz o jargão. Pois bem, e você então, cidadão, procure se informar sobre o PLC ou PLP, né? PLC, PLP 257, porque sua vida está envolvida nisso. E não precisa sair para a rua berrando, mas se cada cidadão fizer a sua parte, se posicionar, se manifestar, né, já reforça bastante a luta. E falando em luta, o Sint já encerrou a campanha aquela campanha volante, que era um caminhão falando dos inimigos da educação, que o Sint promoveu. Já terminou essa campanha, né, professor? A campanha continua, Silvio. Inimigos da educação, a campanha continua. Aquele primeiro roteiro o primeiro roteiro já foi, agora estamos terminando o segundo, estamos preparando o segundo roteiro e também, junto com essa campanha Inimigos da Educação, que foi uma campanha bastante positiva, teve uma repercussão muito grande na mídia. A gente vê a repercussão pelo espaço que os próprios deputados utilizaram na Assembleia Legislativa, né, para falar mal do sindicato. Para falar mal do sindicato, para bater no sindicato. Estavam difamando os deputados. Exatamente. Honorosos. Exatamente. Então, quer dizer, a gente também a gente mede também o alcance da campanha pela reação da oposição, né? Daqueles que são nossos opositores, no caso aí, os deputados que votaram a favor do projeto do governo que retirou direitos imensos e aí de décadas de luta dos trabalhadores da educação. Então a gente mede por isso. Então foi uma campanha positiva e essa campanha vai continuar, né? Porque muitos desses deputados vão ser candidatos a prefeito nas suas cidades. Só para esclarecer o telespectador que não sabe de que campanha a gente fala, o Sint botou um caminhão com a fotografia dos deputados que votaram contra a educação, contra o ensino. Fizemos outdoors também. Outdoors também, e com uma televisão nesse caminhão, e itinerante em várias cidades do estado, fazendo manifestações, ganhando espaço na mídia local. Né? E panfleteando a sociedade. Né? Nos locais de maior concentração a gente esteve presente. E contamos com a ajuda de outros sindicatos, né, de outras entidades também que ajudaram a fazer esse debate. Então, essa campanha continua. Nós também tivemos o seminário, Silvio, que foi seminários em cada regional, aprovado pelo Conselho Deliberativo, para a gente poder explicar para a categoria quais foram os prejuízos que nós tivemos com esse projeto de lei. Eles estão sendo chamados de inimigos. Exatamente. Nós tivemos um seminário no início de 2015, antes da greve, para explicar para eles qual era a proposta do governo. Depois, durante a mesma negociação, nós fizemos vários seminários nas nossas regiões, explicando qual a proposta do governo na mesma negociação e qual era a nossa contraproposta do sindicato enquanto categoria. E fomos para a Assembleia Legislativa, fizemos todo aquele embate no final do ano, onde foi aprovado aquelas dezenas, né, de projetos que tiraram o direito de todos os servidores, inclusive esse que eu acabei de dizer, da Previdência, né, do aumento da alíquota do desconto da Previdência, a questão também da Previdência Complementar e vários outros projetos, o Plano Estadual de Educação, os nossos projetos, o Plano de Carreira e também a Lei dos ACTs, que foram aprovados lá no finalzinho do ano, naquela briga que teve lá contra o policial, aquele rolo todo que aconteceu na Assembleia Legislativa. E agora estamos explicando. No início do ano teve aí um ano muito conturbado, com vários problemas, e ainda tem vários problemas ainda ocorrendo, que nós estamos fazendo a denúncia, que nós estamos discutindo também com a audiência com o governo do estado e também fazendo pressão de outras formas, com manifestações, etc., naqueles locais onde estão sendo prejudicados não só os trabalhadores, mas também a comunidade. Então, a nossa luta continua nesse sentido e nós vamos agora intensificar um pouco mais essa nossa campanha. Estamos buscando aí também a discussão, ainda a audiência com o governo do estado, né, que ele se comprometeu em receber o sindicato, para a gente rever essa questão do nosso reajuste, né, que nós tivemos só 5% agora, e o que nós tínhamos também, o governo tinha se comprometido com o sindicato do concurso público para 2015, já ouvi notícias aí, né, extraoficial, que não vai haver mais concurso desse ano, né, está para o ano que vem, nem sei se vai acontecer, a gente tem que barrar primeiro a 257. Né? Se nós barrar a 257, aí é outra discussão que
que também está avançando. E para qualificar essa luta toda, o Sint está promovendo seminários de formação política. Exatamente, é outra atividade que também sempre esteve presente aí no Sint. Nós estamos com turmas em Chapecó, em Videira, em Criciúma, em Lages. Para formar novos quadros. Exatamente, nós somos filiados à CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, e nós temos um programa de formação política sindical. É um programa bastante interessante que trata da história do movimento sindical, mas tem outras questões que também servem para dar fundamentação em todo esse debate, né? Que é a introdução à filosofia, introdução à sociologia, política econômica, filosofia política, história dos movimentos sociais. Filosofia é a disciplina que foi tirada de novo do currículo. Estão discutindo isso também. Estão tentando discutir isso. Então são vários encontros, né? Esses encontros ocorrem nessas regiões que eu já falei. Todos os trabalhadores estão convidados a participar. Se tiver turmas aí com 20, 25 pessoas, o Sint se compromete, né, com toda a estrutura para poder trabalhar essa formação. Não é só para professores, qualquer trabalhador interessado pode... Sim, os trabalhadores, tiveram inclusive outros trabalhadores de outras categorias também que participaram, né, mas ele é específico, ele tem um foco voltado para os trabalhadores de educação. Né, os trabalhadores de educação que quiserem participar, inclusive com certificação, né, que é aquilo que a gente também cobra, porque as pessoas que estão trabalhando, coordenando, mediando esse trabalho, são sempre pessoas, né, especialistas, né, mestres e tal, que têm a titulação e têm também o pé nos movimentos sociais, nas lutas do povo. Professor, e antes que o nosso Floripa em Foco se encerre, esses seminários do plano de carreira continuam realizando, aprofundando? Então, eu acabei de falar, Silvio, esses seminários nós realizamos em todas as regiões. Né? Eles já encerraram, né? Mas se tiver alguma regional que eu não tenho aqui a lista delas, que não ocorreram, ou que ocorreram e que teve parte de trabalhadores que não puderam participar, pode contatar o Sint, a gente vai discutir, porque é necessário também estar o jurídico presente. Né? Então a gente precisa estar fazendo a agenda, se preparar a agenda. Que eu tenho de cabeça aqui, em Florianópolis, dia 29, nós teremos um seminário, por isso 29 de abril. Agora essa semana, né? É sexta-feira, né? Sim. Sexta-feira, dia 29, nós teremos aqui em São José e Floripa um seminário, né? Já tivemos no sul da ilha, no norte da ilha, e agora está acontecendo um dia 29. Então, só que tem que entrar lá no site, né, do Sint para ver. sc.org.br, está ali todo o calendário. Está ali o calendário, o horário, o local certinho. E esses seminários para discutir o plano de carreira estão acontecendo junto com esses cursos de formação política ou são atividades distintas? Os cursos de formação política tem um calendário, né? Isso. E é diferente. Tá certo. Tá correto? É um dia todo de debate. Certo. Diferente do seminário, que é geralmente 3, no máximo 4 horas de debate. Professor, é sempre um prazer ouvi-lo, né? Sempre muita informação, muito esclarecimento, notícias que você não vê em outros meios de comunicação. Por isso, né, muito obrigado por estar aqui hoje na TV Floripa, no Floripa em Foco do Sint. Faltou referendo alguma informação, mandar um abraço para fechar? Não, tudo ok, eu acho que nós conseguimos dar o recado, né? E que os professores continuam acessando aí a página do Sint, né, para ter as informações. E também nas chamadas de mobilização, né? Porque não dá para ficar parado diante da conjuntura que está ocorrendo no Brasil e em Santa Catarina, né? Precisamos estar unificados, precisamos estar na luta. E não vai ter luta se não tiver as pessoas conhecimento daquilo que estamos lutando. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.